Oi, pessoal, começando agora mais uma live aqui com vocês. Coisa boa de estar nesse bate-papo diário com vocês. Hoje nós temos um convidado super especial, que é o secretário Rodrigo Novaes, de Turismo e Lazer de Pernambuco. O secretário teve uma reunião recentemente com todos os gestores de turismo e vai nos trazer novidades sobre essa retomada do turismo que deu um downgrade grande com a pandemia do coronavírus. E a gente sabe que foi um setor bastante afetado, o setor de entretenimento, de lazer, que é o que ele comanda. E a gente está aguardando o secretário Rodrigo Novaes entrar aí para que a gente converse com ele. Muita gente querendo saber o que é que vai acontecer de agora por diante. Setores como aeroporto, o centro de convenções, que foi uma área muito atingida também, negócios, a feira de Caruaru, o São João, minha gente, foi muito... Rodrigo Novaes está aqui, vou chamar ele. Rodrigo Novaes, vamos lá. Como é que eu faço aqui para chamar? Transmitir ao vivo com o Rodrigo Novaes. Aguardando o Rodrigo Novaes. Ok? Agora apareceu Minha ele. amiga, tudo bom, Beta? Tudo bom, secretário? Como é que vai? Foram dias Tudo bem ótimo. difíceis. Não está tudo ótimo, não, por conta da condição que a gente está vivendo, desse momento de pandemia, momento difícil para todo mundo, né? Mas a gente fica feliz, a gente está com saúde e paz e tudo é motivo para comemorar num cenário difícil desse que a gente está vivendo. Gente, dizer mais uma vez aqui quem está chegando agora, que nós vamos conversar hoje com o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Rodrigo Novaes, que vai nos dar um panorama grande do que vai acontecer de agora por diante. O governador ontem anunciou a retomada, né, de alguns setores, vai ser paulatinamente, durante 11 semanas vai ter essa retomada, e o turismo é uma área que precisa de retomada, porque Pernambuco depende muito do turismo, não é isso, secretário? É isso. Na verdade, Beta, o turismo sofreu antes das medidas restritivas entrarem em vigor. Então, logo as pessoas despertaram, né, para a pandemia, as pessoas começaram a ter um comportamento de insegurança em relação às viagens. Então, as pessoas pararam de viajar antes mesmo do comércio, não ser permitido o comércio estar aberto. Então, a gente sofreu antes, né, das medidas restritivas e certamente, mesmo depois que as medidas restritivas forem afrouxadas, né, dentro dessa programação que o governador Paulo Câmara anunciou, a gente sabe que não será algo que será restabelecido imediatamente, né? As pessoas vão precisar enxergar que aquele hotel que você gosta tanto de ir, além daquela piscina grande, além daquele mar bonito, além de ser confortável, ele também tem as medidas de segurança em relação às questões sanitárias atendidas, né? Vai precisar enxergar que aquele lugar tem uma preocupação com os protocolos de segurança e vigilância sanitária para poder as pessoas terem coragem de ir. É preciso também que os aeroportos tomem medidas eficientes, eficazes, para que as pessoas se sintam seguras, os aviões, as empresas aéreas, enfim, os passeios, equipamentos turísticos, todos terão a responsabilidade de poder oferecer algo a mais nesse pós-pandemia. E esse algo mais é justamente a questão sanitária, a segurança sanitária. Isso é o que está acontecendo no mundo, que a gente vê em Portugal, na Europa toda, na Ásia, todo mundo se movimentando nesse sentido. Pois é, eu queria saber, aqui vamos começar com Porto de Galinhas, que é nosso grande, né, ponto turístico. Às vezes o turista chega aqui, vai direto para Porto de Galinhas, nem conhece o Recife, acontece ele ir para Muro Alto direto, Porto de Galinhas. Já existe uma diretriz para quando os hotéis vão reabrir em Porto de Galinhas e como eles vão funcionar. E esse é o nosso patamar. Vou aproveitar já e perguntar que a gente está em quarto lugar, entre terceiro e quarto lugar no país, em casos de coronavírus. Não vai pegar mal, as pessoas vão escolher outros destinos, por exemplo, como Curitiba ou outras praias do sul. Não, na verdade, primeiro é importante dizer que os hotéis não foram fechados por conta das medidas restritivas. Quer dizer, alguns hoteleiros entenderam, em razão da diminuição da procura, de fechar os seus estabelecimentos. Apenas 30% ficou aberto, né? Mas muitos deles, muitos não, os que fecharam por conta própria, quer dizer, porque entenderam que não havia mercado e era melhor para diminuição de custos, essa coisa toda. Então, nesse momento em que as praias deverão ser reabertas, Porto de Galinhas surge com muita força,
nesse momento. A gente tem trabalhado, Beta, para a gente poder ter um protocolo rígido, né? E a criação de um selo nos moldes do que aconteceu lá, o Safe and Clean, lá de Portugal, para que a gente possa, na promoção do nosso turismo, na divulgação dos nossos atrativos, a gente poder mostrar para os turistas que nós estamos preocupados com a questão sanitária. Então, isso tudo será muito importante para a gente poder atrair turistas nesse momento pós-pandemia. Eu acho que quem tiver essa preocupação vai sair na frente. Porto de Galinhas tem os atrativos naturais que todos conhecem, são indiscutíveis, né? Tem uma praia belíssima, tem a nossa vila, é um acesso fácil aqui perto do Recife, perto do aeroporto de Guararapes, então continuará com toda a sua força. Agora é preciso que a gente faça a nossa parte, mostrando para os turistas que eles terão também a questão da segurança sanitária levada em conta e levada a efeito. A gente imagina, Beto, que agora na retomada a gente vai atrair muito mais turistas de proximidade, né? Quer dizer, os turistas pernambucanos andando por Pernambuco e os turistas dos limites dos estados aqui, limítrofes, quer dizer, Paraíba, Rio Grande do limites que eu digo bem próximos, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Ceará, Piauí. Então, que a gente vai receber esse pessoal no primeiro momento. E só depois, no segundo momento, que a gente vai ter capacidade de receber os turistas dos destinos que sempre foram, dos mercados que sempre foram tão importantes para a gente, como São Paulo, Sudeste, Centro-Oeste, né? Mas a gente está muito confiante, Beto, que Porto de Galinhas vai surgir com muita força a partir desses protocolos todos que serão cumpridos e da boa promoção e publicidade que nós iremos fazer do nosso destino. Agora, a pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber, eu já perguntei, já tentei com minhas fontes para lá e para cá, e agora eu vou ter direto com o secretário de Turismo e Lazer do Estado de Pernambuco. Quando é que abrem essas praias, secretário? Pois é, o governador criou uma programação de 11 semanas, né? Todas elas com muito cuidado. O governador deixou claro de que as medidas tomadas elas podem retroceder em razão da questão da saúde, dos números da saúde. É preciso muita responsabilidade, Beto. A gente também está muito ansioso com a abertura dos restaurantes, dos bares, do shopping center, que tudo isso movimenta a cidade, é importante para o turismo, os equipamentos todos, as praias, mas mais importante do que a gente reativar o turismo nesse instante é a questão da saúde. Então, a gente passa, agora essa semana, a gente passou a mostrar que existia uma instabilidade no número de casos, a gente viu isso com muita alegria, e a perspectiva é de que nas próximas semanas, assim como os shopping centers, os bares e restaurantes já estão programados aí a abertura, a gente tenha também a abertura das praias, que isso se dê o mais breve possível, mas também... Data não tem? Não tem data ainda. A gente só tem a data até o dia 15, né, com a programação aí que a gente tem do delivery, da coleta, do funcionamento dos shopping centers, dia 8, construção civil, aquele calendário que foi apresentado. A gente sabe que acontecerá nas próximas poucas semanas. Eu acredito que ainda no mês de junho a gente vai ter a abertura das praias. Agora, é preciso que os números se comportem bem para que a gente tenha segurança em tomar uma medida dessa. Agora, qual foi o grande prejuízo, o impacto? Chegou a pandemia, começou a fechar tudo, aí o turismo, o centro de convenções, por exemplo, deixou de funcionar, com vários eventos. Eu não vou chamar você, porque você é muito novo. É você mesmo. Muito querido, vou chamar a pessoa muito querida. Vocês souberam dizer quantos eventos foram adiados? Por exemplo, eu tive uma ideia aqui de que foram 23 eventos adiados para o segundo semestre. O segundo semestre também já está comprometido. Quer dizer, pode ser que nem aconteça esses eventos. A gente não sabe. 16 foram reprogramados para 2021 e 23 adiados para o segundo semestre. E 25 cancelados. Mas a gente sabe que dificilmente esses eventos acontecerão agora no segundo semestre, né? Porque a aglomeração ela continuará proibida durante um bom tempo, né? Porque justamente a aglomeração é o que causaria maior risco para a disseminação do vírus. Então, o impacto é absurdo e absoluto, né? No que diz respeito ao faturamento do centro de convenções, é enorme. Em números, quanto isso dá em dinheiro? Vocês têm já conta? Do que já foi cancelado, algo em torno de R$1 milhão, o que para a gente significa 10% do faturamento. Mas o que foi cancelado, vai ser cancelado tudo, quer dizer, a gente vai ter aí um prejuízo para o centro de convenções, algo em torno de R$8 milhões, né? Só para o centro de convenções. Então, é um abalo grande, mas é um abalo pequeno se você imaginar o
o turismo no estado está perdendo, que é algo em torno de 2 bilhões de reais. São 2 60 bilhões, secretário? bilhões de reais o turismo, e 66 bilhões de reais o turismo no Brasil. Então, é algo assustador. Esses números vão para quase 1 trilhão no mundo. São 768 trilhões estimados, bilhões no turismo. Então, é uma atividade econômica fundamental que gera tanto emprego. No Brasil, vai demitir 300 mil pessoas. E a gente sabe que é um desafio muito grande essa retomada, mas a gente tem planejado, temos trabalhado junto com o trade turístico, conversado, a gente tem aí um grupo de trabalho justamente determinado a formatar esse protocolo que deverá ser seguido e também a criação desse selo, né, que é o seguro, o turista seguro, para que a gente possa vender o nosso destino, voltar a vender nosso destino com todas as nossas riquezas, porque o Covid arrasou muita coisa, mas não arrasou a nossa cultura, não tirou a beleza das nossas paisagens, né, a hospitalidade do nosso povo. Isso é verdade. A gente tem o nosso turismo, eu digo sempre que ele tem alma, Beta, porque ele realmente é algo muito forte. A gente que chega a Pernambuco, as pessoas dizem isso, retratam isso. A gente é um povo diferente, não só um estado belíssimo, mas um povo diferente. E isso a gente não perdeu. Então, a gente vai retomar esse trabalho de divulgação a partir de protocolos rígidos de segurança sanitária, para que os turistas venham aqui e se sintam seguros em estar nas nossas ruas, nos nossos equipamentos turísticos, para que a gente consiga alavancar e gerar um emprego, que é vocação do nosso povo, a geração de emprego através Eu do estou turismo. um pouquinho na dúvida com relação a esse selo. Como é que vai funcionar esse selo? Vocês vão fazer uma associação, quem pertence a essa associação do trade vai ter que mostrar que tem aquele protocolo, que está cumprindo esse protocolo. A gente está trabalhando no protocolo, né? Várias medidas que deverão ser tomadas, equipamentos de proteção, check-in online, reduzida capacidade da rede hoteleira, uso de áreas comuns, manuseio com alimentos, espaçamento entre mesas de bares e restaurantes. Tudo isso está sendo previsto nesse protocolo. E aí a gente cria o selo, né? E o selo nos ajudará na promoção e na publicidade. E o estabelecimento que cumprir aqueles protocolos, aquele protocolo, aquelas medidas, ele vai ter aí o selo, portanto, vai ganhar o selo. Isso acaba animando os empresários, os empreendimentos a cumprirem aquelas determinações para ele poder fazer a venda de que aquele estabelecimento dele cumpre aquele protocolo rígido agora nesse segundo momento pós-pandemia. E haverá fiscalização para saber se realmente esses empreendimentos estão cumprindo, tal qual acontece em outros lugares do mundo. Em Portugal é assim também. Então, a gente vai fazer isso. O Ministério do Turismo também tem trabalhado um selo, né, um selo nacional. Esse selo nacional nos ajuda a nos recolocarmos aí no cenário internacional, mas considerando que a retomada vai se dar a partir do turismo interno, turismo regional e logo depois do turismo nacional, é fundamental que a gente possa, nessa competição, mostrar que temos o nosso selo próprio, né, com protocolo próprio, e que a gente vai seguir regras rígidas e que o turista que visitar Pernambuco terá toda a segurança para poder usufruir de nossas belezas. O senhor falou aí em Ministério do Turismo. Eu queria saber como é que está a sua relação com o Ministério do Turismo, uma vez que Pernambuco está totalmente dissonante com o governo Bolsonaro. O governador Paulo Câmara tem uma posição e o governo Bolsonaro tem outra. A relação continua boa ou está difícil se comunicar em relação ao turismo? Tá como sempre teve, né? Pessoalmente é boa, eu tenho respeito pelo ministro Marcelo Álvaro, né? Desde sempre foi muito gentil, me recebeu muito bem e não tem por que eu dizer algo diferente disso. Mas politicamente ou administrativamente ele inexiste, né? Não há nenhum tipo de medida, não há nenhum tipo de atenção, não há nada, nenhuma ação, né, de apoio direto às atividades que estamos desenvolvendo aqui na área de turismo, seja para os eventos, seja para promoção, para publicidade, nada disso acontece. A Embratur igualmente, né, que está passando agora por essa celeuma, em se transformar de agência, a questão do orçamento que a Embratur terá ou teria, mas para o estado de Pernambuco ainda não houve nenhuma parceria assim, significativa, né, para que a gente possa avançar. Pessoalmente, o ministro é uma pessoa gentil. Quando a gente teve o problema do óleo, ele esteve com a gente, você lembra, lá em Porto de Galinhas. Eu lembro, em Porto de Galinhas. Ele é atencioso, recebeu todo o trade de Porto de Galinhas lá em Brasília, a gente esteve lá junto, ele é atencioso. 2 dias depois ele veio aqui a Porto de Galinhas. Então, ele é uma pessoa
tratável, bem tratável. Tem algumas pessoas na equipe do presidente Bolsonaro que nem isso, né? Que não dá nem para você conversar, manter um diálogo. Ele não, ele é uma pessoa tratável, agora administrativamente não há nenhum tipo de parceria que possa fortalecer e ajudar o turismo em Pernambuco. E também recursos, ele também não fala nada. Zero, não. Existiu uma medida que favoreceu todo o país em relação ao Fungitur. Tá um pouco mais baixo. Fungitur, que é um fundo do turismo, né, que ele falou em 500 bilhões, conseguiu agora 5 bilhões, conseguiu agora já colocar à disposição 500 milhões para os empresários. É um fundo de financiamento do turismo. Aqui em Pernambuco é executado via Caixa Econômica, mas que os empresários, todos eles se colocam pela impossibilidade de acessar esse crédito justamente em razão de toda a burocracia. Então, na prática, né, não há nenhum tipo de medida. Né? Só se você considerar que aquela MP, as medidas no que diz respeito à suspensão do contrato de trabalho, que atendeu a todas as atividades econômicas, também beneficiou a atividade do turismo. Mas a ação concreta voltada para o turismo, a gente não teve. Não teve. Agora vamos falar de São João. A gente está no mês junino, acontecendo aí o São João à porta. De repente, Caruaru cancela o São João, Petrolina foi a primeira cidade a cancelar o São João, Arco Verde, enfim. Não vai ter São João em lugar nenhum, porque não pode aglomeração. E a gente começa a ter um prejuízo enorme, incalculável. Peraí, eu tenho até os dados. O senhor deve ter de cabeça. Quanto é que a gente vai ter de prejuízo com relação ao São João? Ano passado foram 420 milhões de reais. Só Caruaru, 160 milhões de reais. Né? Então, só em Caruaru, 160 milhões de reais, minha gente. Isso. É um prejuízo. Essa verba vai deixar de circular. Também as pessoas vão deixar de se divertir, vão deixar de ter uma tradição muito nossa, que é o São João. Todo mundo gosta. É uma festa muito nordestina. Uma festa nordestina, né? Exatamente. Nordestina, pernambucana, festa do interior. O senhor, como sertanejo, vamos ligar ao sertanejo, também deve estar sentindo muito que gosta. Muito. É quando a gente vê as pessoas da capital, onde existe uma concentração populacional grande, visitar o interior, né? As pessoas aqui... quem vai para mais perto vai para Caruaru, mas tem gente que vai para Arco Verde, vai para Pesqueira, vai para Serra Talhada, para Triunfo, vai para Araripe, para Petrolina, para Petrolândia, para Floresta, se espalha pelo estado. Em todo o estado a gente tem, ao contrário do carnaval, a gente tem quase todo o estado, mas São João a gente tem em cada estado, cada vilarejo, cada assentamento. Você tem uma fogueira acesa, um trio pé de serra tocando e uma quadrilha montada. Quer dizer, é a festa culturalmente com mais identidade, identificação com o nosso povo. Infelizmente, Beto, a gente viveu esse momento. Em 1918, lá na gripe espanhola, a gente também não teve carnaval. E aí, em 1919, um ano depois, foi uma grande festa. Tem música de Carmen Miranda contando. Eu estava dando uma olhada nesses dias para saber como é que as pessoas viveram naquele momento. E certamente, em 2021, a gente vai ter aí a volta de um calendário cultural com toda a força, com toda a energia, com toda a energia da nossa tradição. Esse ano, infelizmente, é impossível a gente ter o São João. E não é só o São João, né? Porque a gente tem o mês todo de junho, Santo Antônio, São José e São Pedro. Santo Antônio, São João e São Pedro. Exatamente. E depois a gente tem, no mês de julho, Fenearte, Festival de Inverno de Garanhuns e Missa do Vaqueiro de Serrita. Tudo cancelado. Tudo cancelado. E, na verdade, a gente acarreta os prejuízos desde da Paixão de Cristo Nova Jerusalém, que também foi adiado. Quer dizer, então... E uma coisa que eu ia perguntar, essa Paixão de Cristo Nova Jerusalém, que foi adiada para setembro, possivelmente não vai ocorrer, né? Eu não conversei ainda novamente, né, com o Robinho Pacheco, mas certamente não será possível, infelizmente. Né? É impossível a gente fazer aglomeração agora no mês de setembro. As pessoas estão falando em adiar eleições, proibição de aglomeração em todo o mundo. Mesmo os países hoje que estão retomando, os países da Ásia e alguns, Itália, outros estão retomando, Portugal, na Europa, eles mantêm a proibição de aglomeração até o final do ano. Então, realmente, a gente não dá para imaginar que no mês de setembro a gente vai ter condição de fazer esse festival, desculpa, a Paixão de Cristo Nova Jerusalém. E os festivais de música, que Pernambuco sempre foi sede, Recife sempre foi sede, tem Samba Recife, tem os festivais de música sertaneja, o Forró na Capital, todos os festivais que o Centro de Convenções cedia, também eles estarão todos cancelados, todos suspensos. Haverá o Samba Recife no final de setembro? Provavelmente não, né? Exatamente. Provavelmente não. Então a gente vai ter aí um prejuízo aí muito grande no que diz respeito a evento durante todo o ano.
FENEARTE, a gente está buscando uma solução, né, junto com a primeira-dama, a doutora Ana Luísa, para que a gente possa buscar aí, porque não se trata de um evento somente, quer dizer, você envolve milhares de artesãos, são 8.000 artesãos Mas envolvidos. qual seria essa solução? A Vender solução online? é Vender e-commerce, online? venda online, e isso tudo está sendo enxergado aí, a viabilidade, para a gente poder apresentar muito em breve. Deverá ter, né, menos pelo turismo, muito mais pela questão dos artesãos, né, que se preparam todos os anos para participar desse evento, para que eles não fiquem aí com um prejuízo enorme por conta da não realização da FENEARTE. Então, a gente deverá ter uma FENEARTE num modelo diferente nesse ano 2020, e suspensão do São João e do Festival de Inverno. Isso deverá ser anunciado em breve pelo próprio governador. Agora, o São João, a gente sabe que nos moldes tradicionais não pode ocorrer. Mas os artistas também, assim como o artesão, precisam, os artistas que são de raiz, o tocador do pé de serra, que se apresenta nos palcos da prefeitura, etc. e tal, eles vão precisar de um apoio do governo do estado para continuar sobrevivendo, porque é o grande momento que ganha o dinheirinho dele. Eu não estou falando dos grandes artistas que podem promover suas lives maravilhosas e ganham dinheiro de patrocínio, etc. e tal. Não estou falando desses artistas. Eu estou falando dos artistas realmente aqueles que vivem do São João. Ele está tocando ali o pezinho de serra, naquele final de São João, que é a hora que eles ganham o dinheirinho. O governo do estado já tem uma programação para fazer com que eles se apresentem online na cidade deles, que eles façam uma livezinha na cidade, no município. Já existe essa programação, essa preocupação com esse tipo de artista? Beto, a gente tem uma programação de um projeto, né, que está sendo estudada a viabilidade financeira dele. Não é nada caro, não, mas é algo que pode viabilizar essa apresentação por lives, para que a gente possa atender um tanto a classe artística. Agora é preciso que a gente registre o seguinte: a gente tem um déficit na área de saúde de 900 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais. O apoio que o governo federal está dando de 1,2 bilhões em 4 parcelas não é suficiente para compensar a perda de arrecadação, que vai girar em torno de 3 bilhões e meio. Então, o orçamento do governo, do estado, está comprometido por conta do tanto que precisou ser gasto com a área de saúde e também pela diminuição da arrecadação. Então, cada centavo gasto em outras áreas que não a área de saúde deve ser muito bem analisado, né? Porque a prioridade máxima e absoluta é a saúde, é o serviço de saúde. Então, se for possível orçamentariamente realizarmos esse evento, a gente vai realizar nesse formato que eu estou dizendo, através das lives. Isso está sendo estudado para que a gente possa. Eu estou torcendo muito para que realmente seja possível. Agora, paralelamente, a gente vai anunciar em breve, nós juntamos aí, não é uma ação institucional, é uma ação pessoal minha, junto com o nosso amigo deputado Felipe Carreiras. Nós conversamos com 4 embaixadores do Tem um forró, antecessor, inclusive, na Secretaria de Turismo. Antecessor e amigo. Então, a gente juntou aí 4 embaixadores do forró: Marcel Melo, Geraldinho Lins. Estou dizendo aqui em primeira mão, isso não foi anunciado Olha ainda. aí, primeiro, Edmar já está de olho, porque vai fazer a live depois. Edmar, aguarde sua Edmar, vez, viu? Edmar Aguarde aqui, ó, sua botando vez ali. aí. O furo foi meu. Vamos lá, diga. A gente tem aí, juntou Marcel Melo, Geraldinho Lins, Petrúcia Amorim e Jorge Deltinho, os 4 embaixadores. Vamos lançar uma grande campanha de solidariedade, o Forró no Coração. Que bom. Isso deve ser lançado aí daqui para a próxima semana, para a gente juntar apoio de vários segmentos e poder fazer com que a Associação de Forrozeiros apoie os forrozeiros, justamente esse que você falou, Beta, o trio pé de serra, aquele que toca na zona rural, aquele que não tem condição, que vai comprometer a renda familiar porque não vai fazer São João. Então, as pessoas mais vulneráveis da cadeia do forró ou da cadeia do São João, esses serão apoiados através dessa medida, que não é institucional, porque a gente não poderia fazer institucionalmente. A gente está fazendo a ideia do deputado Felipe Carreiras, que conversou comigo, a gente se abraçou, e tocamos adiante, já conversando com os 4 embaixadores, com Geraldinho, Petrúcio, Marcel Melo e Jorge Deltinho, e a gente vai buscar viabilizar esse projeto aí, que vai ser bem interessante. Olha, eu sei que tem uma pessoa aqui que está obcecada por vaquejada, e vou perguntar, está liberado vaquejada? Claro que não, né? Não, a vaquejada, a corrida de Mourão, só o vaqueiro e o batisteira,
ele pode acontecer. Agora, com aglomeração, ele não pode acontecer. Portanto, a festa de vaquejada, ele não pode acontecer. Né? O treino, o uso do morão, isso aí pode ocorrer, o treinamento, né? A aglomeração até 10 pessoas, reunião de 10 pessoas, ela é permitida. Agora, a festa de vaquejada, evidentemente, ela é impossível, porque essas festas hoje juntam milhares de pessoas, e aí tem o forró. Quando ele pergunta em festa de vaquejada, certamente é a festa que ele está se referindo, e a festa não é possível por conta da aglomeração. Agora eu quero ir para um assunto que todo mundo quer saber. É nossa ilha, nosso paraíso, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha passou por aquele caso de Covid, está fechado, né? A ilha está fechada para voos. Quando vai ser essa reabertura de Fernando de Noronha? E como é que está a situação? Porque Fernando de Noronha praticamente vive do turismo. O que, fora o turismo lá, é só serviço público. Quem é funcionário público, Fernando de Noronha. Como é que está a situação de Fernando de Noronha? E como é que vai ser feita essa reabertura de Fernando de Noronha para que as pessoas se sintam seguras para voltar a este paraíso? Só o selo vai ser suficiente? Porque o hospital que tem lá é o único e não trata de Covid. Beto, olha, Fernando Noronha é um caso todo específico, né? Eu estava no Palácio na hora que chegou a notícia de que haveria aí um caso de Covid na ilha. E realmente foi um momento muito difícil de tomar decisões muito drásticas. A gente precisou articular com a Gol e com a Azul para colocar voos à disposição somente para a retirada dos turistas e para o uso dos ilhéus, dos moradores, né? E tomar todas as providências em relação à questão do serviço de saúde. É muito difícil, porque o governo do estado conseguiu controlar a situação do Covid, teve 24 casos, os 24 casos ficaram curados, graças a Deus. Não foi montado lá um sistema de leito com 5 respiradores, mas a gente sabe que a situação do serviço de saúde numa ilha distante daqui, ele não é da mesma forma como é prestado aqui, embora a equipe esteja lá à disposição dos ilhéus. A situação é que é preciso que tenha muito cuidado. Por quê? Porque na hora que vai uma pessoa de fora e acaba contaminando as pessoas de dentro da ilha, né, como é que a gente vai controlar essa situação? Lá eles passaram por um lockdown antes da gente. O lockdown lá foi mais rigoroso que o nosso aqui, porque eles não podiam sair de casa, justamente porque lá é um caso específico. Então, a reabertura da ilha para turistas, ela acontecerá quando os mercados emissores estiverem sob controle. Por exemplo, São Paulo manda 20% dos turistas que chegam na ilha de Fernando de Noronha vem de São Paulo. Mas São Paulo não está sob controle. Como é que a gente vai liberar a ida de turistas de São Paulo para lá? Pernambuco, Recife, os números ainda são bem altos. Como é que a gente vai liberar que as pessoas de Recife vão a Fernando de Noronha? Então, a gente fica dependendo do controle aqui no continente. Então, logo a disseminação esteja controlada no continente, aí a ilha passa a ser reaberta também com protocolo rígido, né? Com identificação das pessoas, com visto em relação ao histórico de saúde, se a pessoa realmente está apta, se não está, com medidor de febre, de temperatura, etc., para que não haja nenhum risco de contaminação no que diz respeito aos ilhéus e aos moradores da ilha. Mas o governador pensa em aparelhar mais o hospital de lá, por enquanto, porque seria uma medida mais positiva ter um hospital mais bem aparelhado, porque essa gente sabe, eu já entrevistei alguns médicos aqui, e eles dizem que esse Covid vai permanecer por muito tempo. Não seria uma boa maneira do governo do estado aparelhar com respiradores o hospital de lá, o São Lucas? Mas foi mandado 5 respiradores, né, e foi reforçada a equipe de saúde. Então, isso foi feito, né? Agora, salvo engano, não posso passar essa informação precisa, lá não tem UTI, né? Então, é preciso que as pessoas que tenham a Covid num grau mais grave, né, que sejam retiradas da ilha para poder fazer uso do serviço de saúde aqui no continente. Então, essa locomoção, esse deslocamento não é simples. Às vezes ele se dá, quando tem casos mais graves, por uma UTI aérea, né? Foram já vários casos que aconteceram isso, né, casos de urgência. Então, o governo do estado se preocupou em reforçar o sistema de saúde da ilha, mas a gente não tem lá um hospital realmente que possa enfrentar uma pandemia, até porque seria incompatível. Você tem uma população lá de 2, 3 mil pessoas e você tem um hospital lá que realmente é um caso extraordinário, né? O caso da pandemia, e as soluções naturalmente devem se dar de maneira extraordinária também.
não seria compatível a gente investir um investimento muito alto numa ilha onde depois você vai ter lá só 2 ou 3 mil pessoas ou 4 mil pessoas. Isso tudo é levado em conta, principalmente porque os recursos aqui também são bastante restritos, então é preciso que haja essa compreensão e o governo do estado investiu lá, né? Colocou os respiradores, reforçou a equipe, então as coisas estão caminhando bem, lá não tem caso de Covid, a gente está feliz, satisfeito com o Fernando Noronha, o resultado. Parabenizar o nosso amigo Guilherme Rocha, administrador do Fernando Noronha, que tem se dedicado tanto, está lá já há mais de 30 dias. Mas vai ser difícil para reabrir, né? Então, pelo que a gente vê, Fernando Noronha esse ano não abre. Não, acho que abre esse ano. Não tenho dúvida que abre esse ano, não. Agora, tão logo haja o controle aqui no continente. Não adianta a gente ficar mandando o pessoal doente para dentro da ilha para contaminar quem está lá. Então, mas Olha, que abre pelo esse que eu ano... entrevistei de médico aqui, especialista na área, eles dizem que controlar o vírus vai continuar circulando por a gente durante muito tempo ainda, embora vá acalmar. Mas é controlar o surto, né? Que haja a circulação do vírus enquanto não houver a segurança Essa minha está descendo, eu vou subir de novo, diga. Enquanto não houver a segurança de uma vacina ou de um tratamento específico, naturalmente a gente vai enfrentar essa insegurança. Agora, o surto precisa estar controlado, né? Não dá para você arriscar, por exemplo, colapsar o serviço de saúde. Então, esse risco de colapso a gente vem diminuindo aí ao longo das últimas semanas aqui em Pernambuco, né? Então, tão logo esteja no controle, eu acho que não haverá risco de liberação de turistas para Fernando Noronha. Agora, depende de onde o turista está vindo. Quer dizer, você não pode abrir, você não vai abrir para, por exemplo, São Paulo ainda com números exacerbados. Você não vai abrir para o Rio de Janeiro ainda com números também muito grandes. Então é preciso ter cautela, ter calma, para a gente fazer a coisa certa. Aí deixa eu pegar esse gancho para lhe perguntar uma coisa. Será que as pessoas vão ter medo dos pernambucanos? Porque nosso índice aqui está muito alto. A gente está entre o terceiro e quarto do país, depois brigando ali com o Ceará. Às vezes a gente fica na frente, às vezes o Ceará fica na frente. Então vai São Paulo... Acho que a gente é o quinto, Beto. Acho que é São Paulo, Rio, Ceará, Manaus, Amazonas, né? Pronto, Amazonas, a gente está em quinto, mas vamos botar, a gente está entre os 5 do país, certo? Com um índice bastante alto, Pernambuco. Não pode acontecer o inverso, as pessoas não quererem receber os pernambucanos e dizer, não, voo de Pernambuco a gente não quer por enquanto. Pode tudo, né? Pode tudo. Estados Unidos fechou as fronteiras agora novamente, não vão reabrir, não vão abrir para os brasileiros. Pois é. Pode tudo, vai ser uma situação realmente... Mas tão logo a gente controle, por exemplo, saíram os dados agora recentes, Beto, que Ceará e Pernambuco são os estados que estão com a curva descendente. Quer dizer, você viu estados do Sul e do Sudeste ainda com RO acima de 1, ou 2 ou 3, e Pernambuco abaixo de 1, o que significa que a epidemia aqui em Pernambuco está sob controle, né? Então, tem também o outro lado. Eu acho que não se leva tanto em consideração o alcance que a epidemia teve, né? Mas, sobretudo, como se administrou essa pandemia. O número de curados. O número de curados, o número ainda de infectados. Então, a gente está demonstrando que está diminuindo o número de infectados, diminuindo o número de casos, que nosso serviço de saúde tem leitos à disposição. Tudo isso passa segurança a quem vem visitar o nosso estado. Mas eu quero te dizer, Beto, que o turismo ele só vai ser reativado mesmo quando a gente tiver um controle no país todo. Tem uma coisa puxa a outra. Se o Ceará não vai estar ruim e Pernambuco bem, nem São Paulo vai estar ruim e Pernambuco bem. Quando melhorar, vai melhorar em todo canto. E aí é um processo que vai acabar engatilhando, né, a retomada do turismo. Não dá para a gente imaginar que Pernambuco vai retomar o turismo se São Paulo estiver mal, né, se o Rio de Janeiro estiver mal. É preciso que todos os estados se recuperem para que a gente possa fazer a retomada, porque esses estados são importantíssimos, fundamentais para que a gente possa ter o fluxo de turistas no nosso território. Ô, secretário, com relação ao aeroporto, a gente tem um aeroporto aqui com uma grande movimentação, não é isso? Mas teve um downgrade grande quando começou a pandemia. Como é que ocorreu isso e como é que vem sendo essa conversa com o aeroporto para ele retomar esses voos? Beto, a gente tem números aí muito bons também que eu vou passar para você em primeira mão, né? A gente, mesmo na pandemia, a gente manteve aí 77 mil passageiros, embarques e desembarques. Pra você ter ideia, no Nordeste, quem está atrás da gente foi Salvador com 33 mil. Ou seja, mesmo no momento de tanta dificuldade, Pernambuco está à frente. Ano passado, a gente
somou mais de 8 milhões e meio de embarques e desembarques, com 1 milhão na frente de Salvador. Ou seja, a gente estava com ligação com 32 cidades do país e 13 destinos internacionais. Fundamental para que a gente pudesse fazer um trabalho sustentável do turismo de nosso estado. Agora, a gente já tem alguns números sobre a retomada. E aí eu queria te passar. Eu estou aqui com a cola aqui do meu lado. Pega essa cola para a gente e passa em primeira mão. Pronto, vamos lá. A Azul, a partir de 15 de junho, inicia frequências inéditas de Recife e Congonhas. Ela não fazia isso. Então, serão 6 frequências semanais. Fará também Recife, Natal e Recife, Aracaju. Ela Janaína, vou dar logo para a Janaína me passar isso em primeira mão, sua assessora, para a gente colocar depois no site. A companhia segue com 3 voos semanais para Petrolina, 1 para Fortaleza, 3 semanais para Brasília, 1 por dia para Salvador, Juazeiro do Norte, 4 semanais e Belém, 1 diária. Então, esse é a Azul. Então, a partir do dia 15 de junho, a boa notícia é essa, que a gente vai inaugurar uma frequência inédita. A Azul não fazia isso. Recife, Congonhas, 6 frequências semanais. Que coisa boa. Essa é uma boa notícia, realmente. Pelo menos uma boa notícia. 15 de junho. Então, a gente já volta aí com essa oferta. Então, isso demonstra, além da oferta de voos, Beta, isso demonstra que as empresas aéreas já enxergam a retomada, né? Ou seja, elas estão recebendo consumidores querendo comprar e não tendo, porque ninguém abriria um avião, né, para fazer uma frequência, ninguém anunciaria se enxergasse que não haveria procura. Então, é um dado importantíssimo. A Gol retoma dia 10. Dia 10 agora. Já agora, tá bem próximo. Recife e Congonhas. Voos diários, menos no sábado. Então, retoma a Gol, 10 voos, dia 10, voos entre Recife e Congonhas, voos diários, menos no sábado. Retoma dia 10 também, vou para Petrolina, Petrolina Guarulhos. São 3 por semana, e Recife Brasília, 5 por semana. Que coisa boa. Segue Recife Guarulhos, Recife Fortaleza e Recife Galeão, que já fazia desde maio. Serão 100 voos diários da Gol no país. Então, dentre esses 100 voos diários do país, a gente tem aí esses voos aqui. Eu destaco, né, esse voo entre Recife e Congonhas, voo diário, menos no sábado, e Petrolina Guarulhos, 3 vezes por semana, e Recife Brasília, 5 por semana. Está um sacrifício para Brasília. Quem quer ir para Brasília tem que ir para Campinas. Ou vai direto, mas tem que voltar por Campinas. Está um sacrifício. A gente vai ter a retomada no dia 10 de junho. Portanto, retomando, a Azul, dia 15 de junho, as Boas Novas, e a Gol, dia 10. Agora, secretário, deixa eu te fazer uma pergunta, que tem todo mundo feito essa pergunta. As aeronaves vão ter que operar com menos passageiros, né? Por enquanto, o assento do meio não está recebendo passageiro. Eles estão pulando uma pessoa. Não é isso? Mas os aviões não conseguem ficar assim. Eles já demonstraram que, se fizer isso, eles quebram. É inviável economicamente. Pois é isso que eu quero saber. Isso vai acarretar numa passagem mais cara. Andar de avião vai voltar a ser de novo um luxo, porque se colocar o passageiro no meio, se tirar o passageiro do meio, fica muito mais caro. Vai acontecer isso? Beta, se ficar mais caro, a nossa passagem já é muito cara. Se ficar mais caro, as pessoas não vão mais viajar de avião. É isso, né? Que eu quero saber. A gente já tem uma passagem de avião muito cara. Então, a supressão da cadeira do meio, né, ela inviabilizará o setor. Então, ela não irá acontecer. É preciso que se tome medidas de higiene e medidas de proteção, equipamentos, máscaras, tudo mais, mas imaginar que eles vão funcionar sem a cadeira do meio, poltrona no meio, isso não irá acontecer. Então, é preciso que a gente compreenda. O avião, você tem a cada 3 minutos, você tem 99,9% do ar de dentro do avião filtrado, quer dizer, renovado. As pessoas, às vezes, ficam com a impressão de que você lá em cima, você está respirando o mesmo ar, como se fosse fechado. Não. Existe a renovação do ar lá em cima. E a gente tem que tomar medidas de proteção, como as máscaras, etc. Agora, não vai ser possível, né, na hora que estabilizar, imaginar que as empresas vão... porque tirar a poltrona no meio significa diminuir 1/3. Pois é isso que a gente tem lido, que ou vai tirar ou vai inverter a poltrona... Os voos abaixo de 80%, eles consideram que inviabiliza. Quando um avião sai com 80% da ocupação, eles dizem que
que esse voo é um voo que não dá lucro. Que dá Né? prejuízo. Dá prejuízo. Então, não dá para imaginar que eles vão sair com a capacidade de 66%, 65% sempre. Então, é preciso que haja a tomada de outras medidas, mas essa medida especificamente eu acho que ela é inviável. E como é que vai ser? Nesse primeiro momento tem que ser. Agora, nesse primeiro momento da retomada, tem que ser com metade da capacidade, não é isso? Enquanto a pandemia tiver realmente nesse estágio que a gente está, vai ser assim. Essa medida será assim. Agora, logo depois, quando for retomado, quando for permitido, não haverá mais essa. Então, esses voos que você anunciou vai ser com a poltrona do meio selada. Eu não sei te dizer, Beta. Eu acho que sim. Nesse primeiro momento, eu acho que sim. Porque o que a gente tem visto é isso, é a poltrona do meio selada e dar uma distância entre os dois passageiros. Nesse momento em que houve uma diminuição drástica das frequências aéreas, né, e também a impossibilidade dos voos internacionais, essa foi a providência que foi tomada. Mas eu não sei te dizer ao certo, posso procurar saber e te dizer se a partir dessa retomada no dia 10, se isso ainda será adotado pelas companhias. Posso saber e te dizer. Tá certo, combinado. A gente fica me devendo essa. Agora, tem muita gente perguntando aqui, mais de um seguidor nosso perguntando, porque a gente tem essa proximidade muito grande com Portugal, né? A gente já virou, tem muita gente que tem, muito seguidor meu que tem casa em Portugal, que vai toda semana, que tem parente morando lá, que tem amigos morando lá. Quando volta o nosso famoso voo Recife-Lisboa? Pois é, antes da pandemia, a gente estava com 10 frequências semanais para Lisboa. 10, né? Um número muito grande, né? Muito bom. E a gente fica lamentando muito essa situação, né? Porque a gente estava relançando o Nordeste, tinha uma campanha com os principais estados do Nordeste junto à TAP. A gente participou da Feira de Lisboa, né? Estava relançando o Nordeste, vendendo os nossos... Maceió, Alagoas estava com uma campanha muito legal também na Europa, a partir da TAP, da conquista de 3 voos semanais com a TAP. E o Nordeste estava realmente sendo impulsionado, existe um fortalecimento dessa relação. Veio a pandemia. Esses voos, então, foram suspensos e quem vem de Lisboa para o Brasil vai, portanto, para Rio e São Paulo, principalmente São Paulo, foi o que foi permitido lá, porque houve um fechamento da fronteira. O presidente de Portugal liberou para o Brasil em razão justamente dessa relação fraterna que existe entre os dois países. A nossa informação que temos é de que esse mês, ainda no mês de junho, eu não sei te precisar a data, mas já no mês de junho a gente já volta com os voos da TAP, né? Agora no mês de junho. Essa foi a informação que nos foi passada. Eu preciso conversar ainda com o representante da companhia aqui no Brasil para saber exatamente a data, mas a gente já tem informação de que agora no mês de junho a gente volta com os voos da TAP para Lisboa. Olha aí, o pessoal dizendo, graças a Deus, porque muita gente que tem ligação, muita gente que precisa ir para a Europa, que tem negócios, né? Foi um Deus nos acuda, Beta, quando houve o anúncio da pandemia e do fechamento das fronteiras, dos aeroportos, foi um Deus nos acuda, porque tinha um mundo de brasileiro em Lisboa e uma comunidade enorme de pernambucanos, né? Os pernambucanos gostam muito de Lisboa e tem uma relação muito próxima. E então realmente é uma companhia, uma ligação que faz falta aos pernambucanos, é justamente esse voo da TAP para Lisboa. Eu vou saber exatamente a data, Beto, é outra coisa que eu fico te devendo e te passo, mas posso assegurar que agora no mês de junho a TAP volta com esse voo. Tá me devendo essa de novo também, tá certo? Voo marcado, da TAP, registrado. que todo mundo quer saber. Tá registrado. Bom? Valeu, agora, outra coisa que eu quero perguntar, o aeroporto, né? O litoral da gente e o Bora Pernambucar. Certo? Eu quero saber, primeiro, uma coisa que eu quero perguntar, nossos equipamentos culturais. As pessoas, quando é que vão poder voltar a visitar, por exemplo, fazer um passeio pelo Cais do Sertão, o nosso Passo do Frevo, os nossos equipamentos culturais? Na Europa já começou a ter essa retomada. A gente sabe que teatros, cinemas vão ser depois, mas nossos equipamentos culturais estão aí, poderiam ser visitados, ser uma válvula de escape para quem não quer ir para shopping, etc. Quando é que vão ser reabertos? Beta, não é só as pessoas irem para estarem no museu, né? É o caminho, sabe, Beta? É a pessoa sair de casa para ir lá. Você acaba criando um fluxo de pessoas desnecessariamente. Então, na hora desse cuidado com a saúde e do estímulo a todo mundo ficar em casa, se a gente abrisse, mesmo que sejam lugares seguros, a gente acaba criando um fluxo de pessoas nas ruas, o que não é algo importante, o que não é legal. Então,
É por isso que todos os equipamentos, inclusive do Estado, foram fechados. No caso dos museus, né, o governo do Estado já anunciou nessa programação das 11 semanas que a gente vai ter a abertura dos museus, mas também vai ficar lá para o final, né, lá bem perto dos cinemas e dos teatros. Então a gente vai ter a abertura disso lá no final. Eu acho que mais uns 2 meses, né, para que a gente tenha aí lá para o mês de agosto a reabertura do Cais do Sertão, do Passo do Frevo e dos equipamentos do Estado, equipamentos culturais do Estado. Vai demorar mais um pouquinho. É porque a prioridade agora é a saúde, não é esse tipo de diversão, né? A gente tem que pensar nisso, ver que o momento Quanto está menos, pedindo. quanto menos a gente estimular as pessoas a saírem de casa, melhor, né? Então, além do cuidado, é preciso se compreender isso, além do cuidado em as pessoas estarem nesses lugares, né? Além das, por exemplo, abre o shopping center, além do cuidado das pessoas estarem no shopping, que é um risco, porque as pessoas estão ali transitando, batendo uma na outra, você cria um fluxo de pessoas, por exemplo, Rio Mar, você cria um fluxo de pessoas para o Rio Mar, um fluxo voltando, um aumento de pessoas nos postos de gasolina para abastecer, um fluxo de pessoas nas padarias, porque as pessoas saíram para ir no shopping. Então você acaba incentivando, né, que as pessoas estejam fora de casa no momento onde é importante estar em casa. Então tudo isso é levado em consideração pelo governo do Estado. Secretário, você falou agora há pouco que acha que as pessoas vão começar a retomar o turismo pelo turismo interno, que é o turismo que a gente faz de carro, por exemplo, evitando aviões, porque, primeiro, por isso tudo, medo de pegar, então as pessoas vão pegar o carro. Como é que vai ser? Como é que a Secretaria está se estruturando para incentivar o turismo interno? O turismo pelo sertão, o turismo pelo agreste, que as pessoas conheçam o seu estado. O Bora Pernambucar vai voltar com tudo? Já existe uma estrutura para que a gente conheça o nosso estado? Pois é, Beta. A gente tem o Bora Pernambucar, surgiu ano passado, que era mais do que um mote publicitário, era um projeto, é um projeto, né, de divulgação, estruturação dos destinos de todas as regiões do estado. Nós somos um país, praticamente. Nós temos 9 milhões e meio de habitantes. Portugal tem 10 milhões e meio. Temos quase a população de Portugal. Territorialmente também somos compatíveis com o território de Portugal. E muita gente que a gente conversa aqui na região metropolitana, hoje você tem uma concentração de quase a metade da população do estado, 3 milhões e meio, 4 milhões de pessoas, você conversa e as pessoas dizem que no máximo foram até Caruaru, ou foram até Garanhuns, ou pegaram um avião, poucas delas, e foram para Petrolina. Mas não conhece a Zona da Mata, não conhece o Agreste, muito menos o Sertão. E a gente conhece de perto as potencialidades que nosso estado tem, tanto no que diz respeito às paisagens, aos atrativos naturais, como também aos equipamentos culturais e a questão cultural dos nossos foguedos, do nosso calendário cultural, de todo o nosso folclore. E tudo isso precisa ser conhecido pelos pernambucanos. Então, mais do que nunca, né, aquilo fazia parte de um planejamento antes da pandemia, da gente poder se apropriar, né, esse termo de pertencimento do que é nosso, para que a gente, a partir daí, a gente possa promover lá fora os nossos potenciais. Mais do que nunca, isso será fundamental. Por essas razões que você colocou aí, as pessoas, no primeiro momento, não estarão seguras a sair de seu estado, a irem para muito longe, a irem para os Estados Unidos, até porque o dólar nem permite, né? Ou a irem até a Argentina. Tá difícil, né? Tá difícil com o dólar quase a 6. 60. Então, dentro desse cenário econômico, né, e também social, de saúde, a gente imagina que os pernambucanos vão visitar Pernambuco. Então é hora, mais do que nunca, da gente poder vender os nossos atrativos. Né? Que as pessoas tenham curiosidade em conhecer a história do maracatu e das cachaças que são produzidas na Zona da Mata. Que as pessoas possam ir ao polo de confecções ou tomar um café em Taquaritinga do Norte. Possa visitar a feira de Caruaru ou lá ver o artesanato. Né? Ou irem para Garanhuns, que é uma cidade tão bonita, com um clima tão agradável. Né? Que tenham curiosidade de ir a São Bento do Una ou a Bom Conselho, ou, enfim, entrar no Mochotó e visitar a Pedra do Reino, lá em Belmonte, ou a Pedra do Claranã, lá no Araripe, ou visitar as vinícolas de Lagoa Grande, ou Afogado da Engazeira, um pouco da cultura da poesia, ou o Lago de Taparica, de Petrolândia, o Casario Sarraceno de Floresta, a Serra do Arapuá, a Serra Humã, as tribos indígenas, né? Tanta coisa, quilombola, tanta coisa boa que Pernambuco tem, e os pernambucanos não conhecem. Então, mais do que nunca, a gente vai investir no Bora Pernambucar, promovendo, dando publicidade para as pessoas pernambucanas andarem em Pernambuco. E também
nos nossos estados vizinhos, como eu falei aqui, os estados do Nordeste, que são quem enviará turistas nesse primeiro momento para nosso estado. Meu Deus, agora eu quero fazer uma pergunta assim mais pessoal. Vou perguntar um pouco mais de como é que foi, como é que está sendo a sua quarentena, porque eu imagino que deve ter sido muito difícil, né? O impacto quando um secretário de turismo sabe que tudo vai fechar e aeroporto fecha, fronteira fecha, os produtores de eventos todos em cima, perguntando, secretário, isso adiou, isso adiou. Como é que foi esse impacto? Como é que você sobreviveu a tudo isso? Eu queria um relato desse dia a dia, de como é que foi. Beta, quando a gente saiu lá da Assembleia, né, quando a gente foi licenciado, que assumiu o desafio da Secretaria de Turismo, foi um motivo de muita alegria, muito orgulho para mim fazer parte da equipe do governador Paulo Câmara. E todo mundo chegava para mim e fazia, rapaz, que beleza. Só tem pauta positiva, Rodrigo. Fica tranquilo, entendeu? Só tem coisa boa. Tu só vai vender carnaval, vender São João, uma beleza as nossas praias. Viajar, conhecer países. O verão, aí tem as feiras, né? Tu vai tal, vai andar, e não sei o que mais lá, e vai conhecer as pessoas, vai vender Pernambuco, tal, tu vai ser o embaixador do turismo do nosso estado. Aí eu fiquei realmente com a expectativa. E realmente é muito bom, né? Você vender Pernambuco com tantos atrativos que nós temos. Eu acredito que poucos têm o prazer, a satisfação e a facilidade de vender seu estado como a gente tem de vender Pernambuco. Mas, quando vem no segundo semestre, a gente vê o óleo nas nossas praias, né? Aí foi lá, manchou algumas praias, aquela coisa, e a gente tendo que administrar isso ao lado do trade, dos hoteleiros, de todo segmento. E foi um momento difícil. E aí eu achava, naquele instante, eu já dizia, mas rapaz, me enganaram, disseram que só tinha coisa boa e não é bem assim. Aí Não é quando bem vem assim. agora, quando vem agora no primeiro semestre, agora no mês de março, vem essa notícia da pandemia. Tem desafios que a gente não tem controle sobre eles. Eu disse que, em recente reunião com os secretários de turismo de todo o país, eu disse que o que mais angustia a gente é que as soluções não dependem da gente, não dependem da pasta do turismo. A gente conduz uma pasta, um segmento que ele é transversal, quer dizer, se você tem problema de segurança, você não consegue promover o turismo. Se você tem problema de saúde, você não consegue promover o turismo. Se você tem problema até de educação, você não consegue promover o turismo. Se você tem problema de infraestrutura, você não consegue promover o turismo. Se você tem problema de trânsito, dificulta o turismo. Quer dizer, tudo afeta o turismo, né? Certa vez a gente em Portugal, falando de Pernambuco, e aí a Bahia e outro estado estavam pedindo vacina para febre amarela. E eu tendo que dar 1000 explicações mostrando que, na verdade, Pernambuco era outro estado. O pessoal tem a compreensão de país do tamanho dele, né? Mostrando que, ó, Pernambuco é outro estado. A gente não precisa fazer vacina para febre amarela e tal. E tentando Sim, deixa eu fazer um parênteses que eu perguntei a uma pessoa aqui, porque tem um país, alguns lugares, alguns países no Oriente pedindo um certificado de imunidade. Se a pessoa for imune ao Covid, ela entra e viaja. Se ela não for imune, ela não viaja. Acha que isso pode acontecer de alguma forma e se alastrar por outros países? Pode acontecer. Isso está sendo muito discutido, Beta, né? Assim como acontece em relação a varíola, febre amarela, quando a gente viaja para a China, eles pedem também. Quando viaja para Portugal, eles pedem. Portugal, não me lembro, mas tem alguns países, Panamá, eu acho que pedem. Tem alguns países que realmente eles pedem a certificação. Pode ser que aconteça também. É algo estranho, porque como se tratou de uma pandemia, algo que afetou o mundo todo, né, acaba constrangendo as relações entre países. E Né? quem não teve fica perdido. É meio que assim, porra, Espanha está pedindo minha certificação, mas os espanhóis também sofreram a pandemia. A pandemia. É diferente quando a gente tem as epidemias locais, né? Do ebola na África e outra, do H1N1, etc. Nesse caso é um caso diferente, mas isso está sendo estudado e não é descartado, não. Pode ser que, dependendo de como as coisas se comportarem, pode ser que seja necessário realmente essa certificação. Agora é complicado, porque não tem vacina ainda, aí você vai querer pegar a doença só para ficar imune, para poder viajar. É complicado isso, né? É uma coisa bem complicada. Mas eu acho que não é só você demonstrar que tem um anticorpo, não. Eu acho que você demonstrar que não possui a doença no momento que está viajando, né? Aí você pode. Eu vi uma moça comentando aqui, ó, Marina Mota,
dizendo a É, Emirates está fazendo teste rápido antes do embarque. eu Né? estou Então, sabendo disso, eu dei essa notícia. então pode ser que eu também já tinha ouvido, pode ser que os testes rápidos sejam realmente recomendados, né? Antes da viagem, antes de viajar. Pode ser uma medida. Vamos ver. É tudo muito certo, vice Beto. Eu estou falando aqui um bocado de coisa. Pode ser que amanhã a gente tenha que fazer outra live dizendo outra coisa Para totalmente redizer diferente. totalmente diferente. Mas isso Dizer e é a dizer outra vida, coisa, né? porque todo momento, né, existe uma situação. Né? Ora, tem um estudo que é lançado lá nos Estados Unidos dizendo que não há contaminação por superfície. Né? Aí daqui a pouco sai outro estudo anunciando que está em terceira fase de teste a vacina, e daqui a pouco a gente vai ter a vacina. Quer dizer, é tudo muito dinâmico, muito complexo, e todas as informações que eu trago aqui para tu é com base nas informações que a gente tem no dia Não. de hoje. Eu mesma fico desconfiada de viajar no avião com a pessoa assim coladinha comigo, na poltrona do meio. Veja, Eu na fui, eu poltrona fui do um dia meio. desse para casa dos frios, vice Beto. Eu fui no Sim, mercado, né? Aí eu fiquei percebendo que as pessoas, ao se cruzarem, as pessoas meio que assim, são antipáticas uma com a outra, sabe? As pessoas todo mundo com medo, né? viram a cara e ninguém quer olhar para a cara de ninguém. Ficou todo mundo assustado. E a gente vai ter que se habituar durante um período com essa situação, né? É, Eu fui lá no sertão esses dias, aí eu sem poder cumprimentar, sem poder apertar a mão. Já vi esse político sem poder apertar a mão. Como é que, imagina. como é que o povo vem falar com a gente, eu vou dar o cotovelo? Me diga mesmo. Ai, meu Deus. Aí você tem que ir Ou logo fazer avisar. assim, feito japonês. Não dá, É, né? é. Aí você tem que dizer logo, ó, protegendo a tua saúde, não é nada que. Quer dizer, é uma situação que mexeu com o comportamento das pessoas, da sociedade, os costumes, e tudo isso deverá ser revisto aí ao longo dos anos. E agora, filosofando um pouquinho, né, mostra o quanto faz falta um abraço, né, Beto? O quanto esse Pois contato é. que a gente gosta tanto e que às vezes a gente fazia sem nem sentir direito, a gente abraçava meio que automático, sem sentir. Automático. E hoje a E gente como é que sente está falta. sendo com. Eu queria saber como é que está sendo o Rodrigo Novaes pai, com a filha estudando dentro de casa. Como é que acontece isso aí? Pois é, aula por computador, né? O Como é que está videozinho. sendo essa situação de Rodrigo Novaes pai ensinando a filha ali? O pequenininho, Pequenininho tem um ano. o Vitalzinho tem um ano pequenininho e não. meio. Vitalzinho acho que não está ainda não nessa, mas a Não, maiorzinha já está. Vitalzinho Como não é que entende está nada, não. sendo? Como é que está Ela, sendo ensinar? não, ela é tranquila, tem as tarefas lá que a escola passa. A escola tá dando trabalho agora a gente. A gente paga a mensalidade da escola. Na verdade, a escola era que devia pagar a gente. Porque a gente fica ensinando e fica, além de fazer as tarefas, né? Fica ensinando as coisas e mostrando, mas é uma delícia, né? É uma delícia. Eu sou louco pela minha filha, louco pelo meu filho. Na verdade, acho que todo pai. E para mim é uma satisfação poder estar do lado dela aí, mais próximo agora, sem ter que fazer as viagens que eu sempre fazia, né? Agora estando mais junto aí, nesse momento de pandemia. Tem o lado bom disso tudo, né? Se é que a gente pode enxergar o lado bom, essa coisa do acolhimento, né? Do lar, de você estar mais perto de sua família, de você estar mais junto, isso tudo, e de valorizar também algumas coisas que antes passavam despercebidas. Tudo tem que se ver o lado bom, né? Agora a É, gente está chegando ao finalzinho. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez, não posso deixar de agradecer a Copergás, que nos dá o apoio para fazer todas as nossas lives. Agradecer mais uma vez, Copergás sempre junto da gente, para a gente ter esses papos maravilhosos, como esses que 1000 notícias que o secretário Rodrigo Novaes nos trouxe, 1000 novidades, esses voos todos, a retomada do turismo em Pernambuco. A gente sabe que a saúde é o mais importante, mas aos poucos a vida vai ter que voltar ao normal. E por isso a gente está aqui falando, tendo as notícias dele em primeira mão, ele contando para a gente tudo que vai acontecer num setor tão importante, porque movimenta a nossa economia. E, secretário, eu queria que o senhor terminasse dando, vou chamar esse senhor agora, aí, dê para terminasse, isso. tá vendo? Vê para isso. Que você terminasse dando aquela palavra de esperança para o segmento, porque tem muita gente, eu sei que não é hora de pensar em turismo, mas é hora de pensar em pessoas que trabalham nessa área, pessoas que vivem no turismo, pessoas que vivem da área de lazer, de cerimonial, de eventos. Então, essas pessoas estão preocupadas com o ganha-pão delas. Eu queria que o senhor deixasse essa palavra e agradecer mais uma vez a sua presença aqui, ter esse minuto para a gente, essa hora inteira, aliás. Também agradecer a Copergás mais uma vez. Valeu, Beta. Eu que agradeço a oportunidade de falar aí com o público que te acompanha,
né? Público tão cativo, né? Que você construiu ao longo de toda a tua jornada, né? De pessoas amigas, né? Toda a sociedade pernambucana que te acompanha tão de perto e com e poder compartilhar um pouco também da tua credibilidade, do respeito que as pessoas têm em relação à informação que você leva para as famílias pernambucanas. De fato, é um momento dificílimo, sabe, Beta? É um momento que nossa geração foi premiada, entre aspas, para viver esse momento, né? Teve as gerações que viveram a Primeira e a Segunda Guerra, viveram a pandemia de 18, a gripe espanhola, e aí fazia quase 100 anos que a gente não tinha nenhum evento assim mundial que afetasse a todos os países, a todo mundo, e a gente está tendo esse desafio pela frente. Não adianta a gente achar que vai ter solução simples para problemas difíceis. Então, é preciso que todo mundo compartilhe, contribua nesse momento. A gente está tendo, graças a Deus, empresariado pernambucano comprometido, sério, né? A gente tem aí o governador Paulo Câmara também conduzindo as coisas aí com extrema responsabilidade, serenidade, sem querer jogar para a plateia, sem ceder ao discurso fácil, né? Tendo todo o cuidado com o que realmente é importante nesse momento, que é a questão da saúde dos pernambucanos, né? Sem politizar os temas, sem entrar em debate chulo, pequeno, né? Então, elogiava a postura do governador, dos empresários pernambucanos, do cidadão pernambucano que vem respeitando a quarentena. A gente alcançou aqui o maior índice de isolamento de todo o país. Tudo isso bom agradecer ao povo pernambucano, realmente. Total. E tudo isso precisa ser exaltado, né? E que a gente enfrente mais um pouquinho. Tá passando, graças a Deus está passando. Né? A gente não falou sobre linha de crédito, a gente tem o FNE emergencial e o Crédito Amigo Banco Nordeste. A gente tem para os mais vulneráveis, o condutor e os guias de turismo, crédito, linha de crédito de 2,8 milhões, né, 4 mil reais para cada guia de turismo na Agência de Empreendedorismo do Estado. Né? O governo do Estado tem procurado atender da maneira como pode. Todo mundo sofrendo muito nesse instante, mas eu tenho certeza que as próximas semanas a gente vai ter boas novidades e que o pior já passou. O pior já passou. O pior já passou. Agora, só para concluir, né, antes de você encerrar, eu quero dizer que eu vi aqui muitas perguntas, Beta. A gente ia falando e as pessoas iam perguntando sobre Fernando Noronha, sobre São João, etc. Então, dizer que minha pasta está à disposição, minha página está à disposição. Quem quiser mandar um direct perguntando alguma coisa que a gente possa responder, né, conta sempre com a gente. E tem o balcão também do turismo que nós criamos na página da Secretaria de Turismo, do Descubra Pernambuco. Tem lá números de WhatsApp que as pessoas podem tirar todas as dúvidas que quiserem, mas eu também me disponho. Quem quiser pode mandar para mim pergunta que a gente vai respondendo. Secretário, muito obrigada. Dizer que essa live vai ficar salva. Zé Maria Sultana entrou aí, nosso grande amigo. Grande irmão. Peixoto também, que é de Noronha, 2 pessoas de Noronha, 2 grandes empresários de Noronha. Verdade. Sultano também. Dizer que essa live vai ficar salva. Quem não pegou toda pode saber quando é que vai abrir as praias, quando não vai, o que a gente conversou aqui sobre São João. Agora, só para terminar, o prefeito de Salvador disse que pode não acontecer carnaval no ano que vem, se não chegar uma vacina. O senhor comunga da mesma opinião que ele? Não, eu acho que está muito distante. Não dá para a gente falar de... A gente tem dificuldade de falar daqui 15 dias, eu vou falar de carnaval, Beto. A gente tem que esperar. Pode ser que então, mesmo sem a vacina... tudo na sua hora. Que as coisas entrem num horizonte de controle e que a gente se sinta aí à vontade de fazer carnaval. Eu nem posso dizer que vai ter carnaval, nem irei dizer que não vai ter. Vamos esperar os acontecimentos, né, para que a gente tome medidas ponderadas, razoáveis e com responsabilidade, mas lembrando que o foco principal nosso sempre será a saúde. O turismo, nesse instante, ele é secundário, importantíssimo, mas é secundário diante do valor que tem a vida das pessoas. Então, vamos esperar para a gente ver o que a gente vai fazer. Secretária, obrigada mais uma vez. Vá lá para Edmar Lira, que ele está lhe esperando. Beijo, Beta. Valeu, tchau. Beijo enorme. Beijo toda a família. Beijão. Bom te ver. Prazer, Se cuida. Você também. Tchau, tchau.